buscando ação. Não consegui, vamos lá onde é que eu estava mesmo. Um, dois, três e começando. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem está ouvindo aí a esse podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o primeiro emprego. É um trabalho proposto pela matéria de Sociologia Jurídica da Uniguaçu, Faculdade Uniguaçu, aqui de São Miguel do Iguaçu. E o objetivo aqui é levar um pouco de conhecimento aos alunos aí que vão entrar no mercado de trabalho. Aqui nós estamos com o Diego, Rufino Lira e o Vanderlei. São dois colegas de aula. Eu aqui vou como entrevistador, mas também vou falar um pouco aqui sobre a minha experiência com o primeiro emprego, certo? No desenvolver desse trabalho, nós vamos falar um pouco sobre primeiro emprego, sobre dificuldades e algumas sugestões nas quais a gente vai trazer aí como prioridade para se apresentar, né? Formas de formação de currículo e por aí em diante, certo? Então, Diego, você pode se apresentar lá para os demais, né? Primeiramente, boa noite, Rafael. Boa noite. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, bom dia, boa tarde, porque é um vídeo que vai alcançar muitas pessoas que vão estar vendo. E meu nome é Diego Rufino Lira, acadêmico do Direito, terceiro período aqui na Faculdade de Uniguaçu, em São Miguel do Iguaçu. Diego, Vanderlei, tem a palavra. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está nos ouvindo. Eu sou Vanderlei, eu sou da cidade de Ramilândia, eu sou engenheiro civil de formação e também sou acadêmico de Direito. Certo, pessoal. Isso aí. Eu também havia esquecido de mencionar qual é a minha atividade. Atualmente eu sou diretor de esportes no município de Itaipulândia e acadêmico de Direito. Atuei na construção civil, atuo ainda até hoje, sou empresário também no ramo de alimentício e hoje procuro uma especialização na área jurídica para poder estar, de repente, desempenhando esse como um futuro, um próximo trabalho, né? Então eu vou agora começar com as perguntas e vou começar aqui pelo Diego. Diego, eu gostaria de saber como foi a experiência de conseguir o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego formal foi em um mercado aqui da cidade de São Miguel do Iguaçu, mercado Itaipu, aos 17 anos. Foi quando eu fichei. Eu estava ainda no terceirão, né, ainda estudando. Aí eu levei um currículo que comprava na papelaria, preenchi em casa, levei no mercado, me chamaram e ali foi meu primeiro emprego formal, fechado a carteira. E teve algum trabalho antes desse que não foi fichado? Teve. Qual foi ele? Eu trabalhei aos 14 anos de servente de pedreiro para os meus tios. Olha aí, ó. Eu também tive uma experiência parecida com a sua. Mas Vanderlei, fala um pouco aí para os ouvintes aí, qual foi o seu primeiro emprego, quando foi o ano em que você começou a trabalhar e por aí nós vamos desenrolando esse nosso bate-papo. Rafael, meu primeiro emprego formal foi logo após a minha formação no ensino médio, né? E ele foi, na época, era uma grande cooperativa aqui da região. E ele não foi feito um currículo, né? A gente ia lá no Cine e fazia uma ficha, que eles falavam, né? Que a empresa pegava nossos dados e colocava no banco de dados
nos encaminhavam para o recrutamento. E de experiência foi muito boa, né? Para poder ingressar no mercado de trabalho numa grande cooperativa. Na época eu não tinha tanta noção, porque eu vim do interior, bem humilde, né? Então eu não sabia como que funcionava, como que ia proceder ou como que era um emprego aí de carteira assinada. Certo, certo. Olha só, pessoal, veja que interessante, né? Aqui nós temos o Diego, que não diferente de mim, começou atuando junto à família, né? Isso. Como pedreiro, ou seja, sem carteira assinada, sem direitos, só com a vontade, né? E aqui do outro lado a gente tem o Vanderlei, que primeiro estudou, né? E entrou num emprego já de carteira assinada, o primeiro emprego dele, né? Que foi um pouco diferente do nosso, no qual o seu foi mais através do network e o dele mais um local específico, né? Olha, uma vaga de emprego aberta a todos que quisessem chegar e ele se propôs. Então ele não passou por esse emprego através aí, assim, por indicação, por exemplo. A vaga estava lá. Exato. E ele chegou até ela. E eu, como o Diego falou, tenho uma história um pouco parecida com a dele. Comecei a trabalhar muito novo. Também com um vizinho do lado da minha casa, da casa dos meus avós. Esse vizinho pintava a placa na época, as eleições eram ainda, isso aí foi no ano de 1996. Século XX ainda. Isso, eu era muito novo ainda, naquela época ainda era permitido trabalhar, sabe? Naquela época não tinha os direitos ali, né? Tanto aquela questão de crianças trabalhar, certo? Naquela época a mãe da gente falava assim, não, vocês têm que trabalhar cedo, porque isso vai dignificar o homem precisa trabalhar cedo. Então naquela época eu já trabalhava, então comecei pintando faixa, que era com o vizinho do meu lado, da minha casa. Depois de pintar faixa, eu fui trabalhar numa empresa que era um ferro velho. Esse ferro velho, a função era desmontar os carros, eu não tinha muita experiência com chave, e essa minha experiência foi frustrante, né? Mas assim, aguentei um pouco no emprego, saí desse emprego, e em casa, um vizinho também, que tinha uma empresa transportadora chamada Souza Transportes. Essa empresa era uma representante comercial da empresa Batavo, em Foz do Iguaçu. E no ano de 2003 já isso, 2001 aliás, se não me engano 2001, 2003 foi até onde durou lá. Então em 2001 eu entrei nessa empresa, e nessa empresa eu fiquei 3 anos. Meu primeiro emprego de carteira assinada. Meu salário mínimo primeiro foi R$56. Me lembro como se fosse ontem. Mas eu fui trabalhar nesse emprego por assim, o meu vizinho via o meu desempenho ali com vontade já de trabalhar e me chamou e deu certo. Mas uma das coisas assim que me arrependi bastante é que tive que deixar os meus estudos de lado, porque eu não conseguia conciliar os dois, tendo em vista que eu tinha que ajudar a manter a minha residência. Então esse foi um pouco da minha trajetória do primeiro emprego. Como o Diego falou, não foi fichado, né? Não foi ainda, aliás, lá no emprego de pintar faixa e no emprego de desmontar carros do ferro velho, nenhum desses foram fichados. Minha primeira carteira fichada foi na Souza Transportes como auxiliar de serviços gerais. Dando continuidade aqui nas perguntas, Diego, quantos anos você tinha quando conquistou sua primeira oportunidade profissional? Foi aos 17. Aos 17? Aos 17 anos. Ainda estudando no ensino médio, né, no terceirão, quando eu fichei no mercado aos 17 anos. Certo. E você, como já nos falou, foi na empresa Lar. Isso, é uma grande cooperativa da região e foi aos 18 anos, né? Eu entrei tardiamente na escola, então eu saí da escola com 18 anos já diretamente para o meu primeiro emprego, né? Esse meu primeiro emprego, Rafael, interessante que eu passei por todo o processo dentro da empresa. Meu primeiro emprego durou 12 anos e 4 meses. Olha que legal, certo. O meu também, já explanei um pouco sobre o meu primeiro emprego, que foi na Souza Transportes. E esse primeiro emprego, eu entrei no ano de 2000, com 14 anos, que naquela época ainda a gente fichava a carteira com 14 anos. Tirei a minha carteira de trabalho, que hoje ela já não é mais física, e sim nós temos até a opção, mostra lá na câmera, faz favor. Hoje nós temos a opção digital dela, né? Para quem não conhece, para os jovens de hoje em dia, talvez essa aqui seja até
uma coisa do passado, né? Porque hoje já tem a carteira digital. Tá pena para museu já isso aqui. Isso, vai chegar no momento que ela vai desaparecer. Vai. Né? A tecnologia vem chegando, as coisas vão mudando, né? Nós um pouco aqui, já com uma idade um pouco maior do que até os nossos próprios colegas de sala, mas ali na nossa sala a gente tem muitos colegas que eles têm dessa faixa de 18 anos a 25 e talvez essa carteira aqui para eles já seja desconhecida. Então, está aqui para a gente, para os ouvintes verem, né? E ter uma noção de como que era aí, certo? Eu vou passar para a terceira pergunta, que é aqui para o Vanderlei, sobre o seu primeiro emprego. Quanto tempo você permaneceu nesse emprego? Nesse primeiro emprego, foi ele no final de dezembro de 2007. Eu permaneci nesse emprego até maio de 2020. Então eu fiquei nesse primeiro emprego. Bastante tempo, hein? Olha só. 12 anos e 4 meses, né? E nesse primeiro emprego, eu comecei mesmo na linha de produção, né? Passei por todo o processo de monitoramento da empresa, eu conheci muito, tive uma grande oportunidade, né? De conhecer toda a empresa. Fiquei um bom período nesse meu primeiro emprego, numa determinada função, né? Então foi em 2013 que surgiu ali a necessidade de ter um aprofundamento melhor nos estudos, onde que eu retornei aos meus estudos já com 24 anos. Né? Eu ingressei no curso de engenharia, fiz o curso de engenharia todo dentro dessa empresa, eu comecei na produção e finalizei esses 12 anos aí lá na engenharia dessa empresa. Olha aí que maravilha. Então, olha só, veja bem, hoje isso aqui é muito importante, porque quero deixar claro aqui para os ouvintes, né, para os jovens que vão ouvir e até mesmo para as pessoas aí, os mais velhos aí que também já passaram por muitos empregos, né? Exato. E que passar por muitos empregos não é muito bom, né? Até mesmo porque quando você entra num emprego e permanece nele por bastante tempo, isso significa que você é uma pessoa que está disposta a se doar da melhor forma para o seu trabalho. Concorda? Isso, sim, Rafael. E a questão de você permanecer no emprego é que você vai desenvolvendo suas habilidades, tem mais tempo para desenvolvê-la. Você consegue ser lapidado, né, com mais facilidade. A lapidação demora, mas quando você se dá a oportunidade, né, para a empresa e a empresa te proporciona um crescimento, então o emprego te dá essa opção, até de mudar de vida, né, por subir de carreira, né, dentro de uma empresa, porque a empresa também auxilia, dá um destino ali para que você possa se desenvolver dentro da carreira profissional. Então, o primeiro emprego é a primeira oportunidade de a gente se lapidar e se soltar para o mercado de trabalho. Exato. E as empresas, elas olham muito isso, né? Sim, com certeza. A gente ouvia falar muito, hoje eles não falam mais, eles falam muito assim, tem que cuidar para não sujar a carteira. Tem gente que tem 2, 3 carteiras já cheias, né? Preenchida, de tanto que já passou por empresa. Daí quando chegava lá na empresa, que a empresa pregava a carteira, lá já constava, nossa, aqui já é a terceira carteira de trabalho do fulano, do ciclano. E as empresas já ficavam meio assim, ó, estão olhando aqui na carteira de trabalho do ciclano aqui, que ele fica 6 meses, 7 meses, 8 meses. Então assim, a própria empresa já não dava a oportunidade, e isso é um conselho, né, para quem está assistindo, vendo esse vídeo, que quando a pessoa não fica muito tempo num determinado emprego, as empresas olham, né, e falam assim, ó, não vamos ter como dar uma oportunidade para uma pessoa dessa. Certo. Eu acredito que não só antigamente, como hoje, Diego, né, ainda mais, né, com a tecnologia e digital, com a evolução, né, de todas as áreas aí de trabalho, eu acredito que sim, que eles observam isso aí, né, e a pessoa que tem muita passagem ali, ou seja, vários trabalhos de curto período, essa pessoa ela talvez não se enquadre com o que a empresa procura, né? Que que também é uma segurança para a própria empresa. Olha, eu vou fichar alguém que vai ficar 2 meses na minha empresa, eu vou fichar alguém que vai durar 10 anos na minha empresa, eu vou fichar alguém que tem interesse de crescer na minha empresa. Isso demonstra N coisas, muitas coisas. Cria uma dúvida com o patrão, com a empresa, quando a empresa, nem uma cooperativa, né, que não
tem um dono, mas tem um presidente, mas cria muita dúvida, né? Certo. Cria muita dúvida. É um conselho para você jovem que está vendo esse vídeo nesse momento. Não estou falando que não tem que, então eu não vou poder sair da empresa, não. Eu não estou falando isso, estou falando do curto período em várias empresas. Mas não estou falando que não pode sair, desde que saia para uma empresa que você vá desempenhar ali, né, uma função que você vai crescer, que você queira crescer. Né? Então, complementando aqui, o que o Diego quis aqui nos parecer, nos falar, eu acredito que seja assim, que você jovem, você não deve, você não quer dizer que você não tenha que procurar algo que seja de seu agrado, mas que você, nesse período em que você está estudando, em que você vai iniciar sua atividade como profissional, que você, talvez na sua preparação escolar e acadêmica, você já tenha uma direção, para que você não fique migrando de emprego, para quê? Para que a sua carteira ela seja sólida, né? Se você foca em alguma coisa, você vai conseguir ir para frente com essa coisa, você vai ter possibilidade de crescer dentro dessa sua área de trabalho, né? E já como a gente falou ali anteriormente, muitas passagens da carteira, então não é legal, certo? Agora vamos partir aqui para mais uma outra pergunta para os nossos convidados e para mim também ajudar a responder. Exato. Né? Todas essas perguntas até então elas foram assim, acredito que deu para a gente abrangir em um bom, deu para a gente falar bastante sobre esse assunto já, mas ainda temos mais algumas perguntas aí para dar seguimento. E mais uma delas era: quais foram as principais dificuldades ou desafios que você enfrentou no seu primeiro emprego? Pode falar, Vanderlei, para os ouvintes. Rafael, a maior dificuldade que eu entrei no meu primeiro emprego foi o deslocamento. A gente se deslocava em cerca de 1h40 de transporte, né? E assim, a gente vinha da zona rural. Na zona rural, as estradas elas não têm aquela infraestrutura como a gente conhece, né, nas rodovias, e então esse deslocamento muito considerável, o tempo considerável que a gente perdia, de 1h40 para chegar para o trabalho e depois para retornar. E eu entrei numa linha de produção, então eu era uma pessoa da roça, né, acostumado ali com as atividades campesina, e você entra dentro de uma indústria de produção, totalmente diferente. Fazer uns cortes, né? Até eu vim de um serviço bem pesado. Quando eu entrei na linha de produção, eu não senti muito a questão física, né? Que geralmente o pessoal reclama, as articulações elas acabam inchando. Eu não tive esse problema. Só que a dificuldade era com o ambiente, né? Um ambiente fechado, um ambiente controlado, e a gente que é acostumado ao ar livre, né, sente essa pressão, essa expectativa, né, e passa por essa ansiedade. Também não era acostumado com um volume muito grande de pessoas, né, e a gente teve que se adaptar, isso daí devagar, vindo uma simplicidade para se adaptar no meio dos colegas de trabalho. Ali também tive um pouco de dificuldade. E com o passar do tempo, né, quando a gente se dá uma oportunidade no primeiro emprego, e assim, quando chega algumas oportunidades para você, você não se sente capaz, por realmente não ter ingressado, né, no curso superior, você se sente, às vezes, até inferiorizado por aqueles que te deu a oportunidade, né? Mas, com o passar do tempo, a gente vai abrindo a mente para que a gente possa se qualificar, né, e um dia chegar num posto que a gente almeja, né, ou gostaria. Então, o seu desafio, eu entendo que foi em cima de você se desafiar mesmo para você conseguir crescer dentro da empresa. Que um desafio seu era de ter conhecimento dentro da empresa para você conseguir crescer dentro dessa empresa, certo? Exatamente, Rafael. A empresa, ela te dá a oportunidade por aquilo que você demonstra também, lógico, fisicamente, que é o primeiro passo, né? Se você desenvolve uma boa atividade. E depois a questão de buscar conhecimento. As empresas dão oportunidade, mas a gente tem que nos qualificar. Então, é um período que a gente leva ali de incubação, como assim dizer, né?
aprender as normas da empresa e depois buscar o conhecimento para poder entregar para a empresa para desenvolver um trabalho com qualidade, né? Certo. E você, Diego? Como é que foi aí as dificuldades e os seus desafios aí quanto ao seu primeiro emprego? Olha, né? Vamos dizer assim, tanto no seu primeiro emprego como pedreiro, que você me falou, exato. Né? Carpinteiro, e o seu primeiro emprego de carteira assinada. Vamos lá. Que foi O primeiro, que foi o informal com os meus tios, é você lidar com... Agora não são só tios, né? Aí tá ali, são chefes, né? Chefes. Aí era diferente, né? Eles falavam um pouco mais sério, não era brincando, né? Aí eu ficava meio assim, sem graça às vezes, né? Quando eles falavam fazer alguma coisa. Agora, no formal, a dificuldade é que eu me sentia preso. Era dentro do mercado, né? E jovem quer ser livre, né? Quer andar, quer sair, quer fazer as coisas. E eu não via a hora de fazer, sabe o quê? Entrega. Quando tinha uma entrega, eu falava assim, tem como eu ajudar a fazer entrega? Só para poder entrar no carro da entrega e sair um pouco do mercado. Isso você estava procurando seu lugar ao sol ali. Porque eu estava preso, eu me sentia preso dentro do mercado. Então assim, a minha maior dificuldade era eu saía para a escola, saía da escola. Depois que eu comecei a trabalhar, então eu começava a trabalhar de manhã e de tarde, você tem que ir no horário, você tem que cumprir o horário. E jovem ainda, é diferente, né? Você cai em outra realidade. Porque ainda não tem muito compromisso, seria essa a palavra? Exato. Eu não Talvez tinha a sua compromisso. falta de compromisso, Mas você querendo, mas ainda assim havia uma certa... Por isso que eu falo, essa carteira física, quando eu peguei ela a primeira vez, eu me lembro de falar assim, agora tu vai saber o que é ser adulto e que é ter responsabilidade. Isso. Quando eu assinei a carteira, tem horário para Talvez entrar. não tinha um conhecimento que seria Exato, tanta responsabilidade. mas, né? exato, porque assim, você tem horário para bater o cartão, aí você tem horário de trabalhar, tem um horário específico do almoço. Eu não tinha esse costume. Aí você tinha que, o almoço era 1 hora, já tinha que estar de volta no mercado. E era só lá dentro do mercado, era entregando compra no carro, voltava, ou fazendo alguma coisa dentro do mercado. Aquilo ali, o início foi bem difícil, até acostumar. Então essa foi uma das dificuldades, né? Que bom, Diego. Eu também tive, assim, dificuldades, eu posso dizer que de locomoção, como a do nosso amigo Vanderlei, foram poucas, porque a minha primeira, foram poucas com relação ao meu primeiro emprego formal, de carteira assinada. Essa foi poucas porque essa empresa funcionava próximo da casa da minha mãe, da minha avó. Pertinho. Então era perto, eu tinha que descer, andar menos de meia quadra e eu já estava nela. Porém, era um trabalho que iniciava muito cedo também. Se iniciava às 7 horas da manhã e esse trabalho era um pouco dificultoso, como eu jovem também, eu não tinha acostumado ainda com aquela vida de acordar muito cedo, 14 anos, responsabilidade, às vezes mas toquei 3 anos dessa vida. Já a dificuldade maior foi no outro emprego, né, no qual eu falei para vocês que eu trabalhava numa loja de ferro velhos, né, que eu tinha que desmontar os carros e essa empresa era muito longe da minha casa. Eu morava no Jardim Petrópolis, né, e essa Jardim Petrópolis próximo do Gramadão da Vila em Foz do Iguaçu, e essa empresa era lá no Jardim Canadá. Mas naquela época eu não tinha bicicleta. Naquela época às vezes eu tinha que subir de a pé. E ficava lá na Avenida 9, Jardim Canadá, na Avenida Paraty, chamado Ferro Velho Alba, que hoje é uma empresa já bem sucedida, localizada na Vila Portes, em Foz do Iguaçu, né? E então, naquela época, em 1998, que foi antes de eu trabalhar de carteira assinada, eu tinha que fazer esse trajeto. Não consegui ir para a escola, né? Parei de estudar na 6ª série naquela época, para mim continuar trabalhando, né? Para mim trabalhar. E lá eu tinha alguns sonhos, né? Como todos nós temos, né? Sonhos, né? Que era comprar uma moto, para mim poder ir trabalhar, né? E para mim também conseguir ir para a escola depois do meu horário, que era depois do horário de trabalho. Mas naquele primeiro emprego eu não consegui. Eu vim conseguir comprar uma moto para mim trabalhar quando eu já tinha 17 anos, que eu saí daquele emprego da Souza Transportes e peguei o acerto, comprei uma moto, e essa moto eu comecei a trabalhar durante o dia e conseguia ir com ela trabalhar, ir com ela na escola,
estudar durante a noite. Sem carteira, né? Correr aquele risco todo, mas enfim, era o que eu precisava fazer no momento para manter a peteca de pé, ou seja, comprar minhas roupas, né? Me sustentar. Né? Não vem ao caso aqui muito a questão familiar, mas também não deixa de a gente falar um pouco dele, que a gente era uma família que não tinha muita condição financeira, a mãe não conseguia ajudar, então a gente muito cedo precisou trabalhar. Por isso que trabalhava cedo, né? Isso, por isso que a gente já, no meu caso, já comecei a trabalhar cedo. Né? Mas eu quero estender essa pergunta, não só para mim, mas para vocês também. Né? Antes de vocês conseguirem essa oportunidade de emprego, vocês já tinham algum sonho ou algum objetivo profissional definido? E qual era esse objetivo? Certo? Como falei para vocês, meu objetivo era, quando eu comecei a trabalhar, comprar uma moto para mim conseguir ir para a escola, estudar, né? E sustentar a minha casa, me comprar minhas roupas e, enfim, as minhas necessidades básicas ali para se manter. Mas, estendendo para vocês, né? Se você já tinha algum sonho, Diego, você já tinha algum objetivo, e quais eram? Pode falar para mim aqui, Vanderlei, os ouvintes ali também que vão nos acompanhar. Rafael, é interessante que os jovens têm sonhos meio que parecidos. Você como citou o sonho de comprar uma moto, eu também tinha o sonho de comprar uma moto, né, e lá na roça não tinha nenhuma possibilidade. Tanto é que esse objetivo foi alcançado bem rapidamente, porque os 3 meses que eu trabalhei na empresa não sabia o que fazer com o salário, né, porque para mim era muito dinheiro. E falando em 2007, o salário era R$452. Olha aí, ó. Comparando com hoje, parece ser muito grande essa discrepância, né? Mas o meu sonho era comprar uma moto, né? Então, passou os 3 meses ali, como a gente tinha essa questão de passar na experiência do emprego, né? Eu passei na experiência ali, daí no 4º mês, né, eu já fiz a compra dessa moto aí. Esse é o objetivo a curto prazo, né? Às vezes o jovem sacrifica muito alcançar alguns objetivos que poderiam ser prolongados um pouco mais para ter uma tranquilidade até financeira, um planejamento financeiro melhor, né? Mas gasta tudo ali na emoção de aparecer com bem, né? Então, o meu grande objetivo a curto prazo era exatamente conseguir uma moto, Rafael. Ele foi alcançado. Semelhante ao meu, fiquei muito feliz. Isso, que bom, cara. Mas a longo prazo, eu tinha o objetivo de construir família, né? Certo. Então, ela também era um grande objetivo e o primeiro emprego dava a sensação que caminhava para o caminho certo para ter ali a independência financeira, né? Olha, isso é muito importante, né? O primeiro emprego aí com sonhos, já com objetivos, porque quando você traça um objetivo, né, a gente consegue olhar lá na frente o que a gente precisa para a gente conseguir chegar até lá. E acho que interessante é a gente focar nesse caminho, né? A gente olhar para esse caminho com seriedade, né? E qual que é a forma de seriedade? Dar valor ao emprego, né? Desenvolver as atividades corretas, né? Do jeito certo, da maneira certa, né? Respeitar, né, a hierarquia dentro da empresa, que isso é muito importante, né? Porque se você não respeitar a hierarquia dentro da empresa, provavelmente você não vai conseguir manter essa relação dentro da empresa e vai acarretar numa demissão. Exato. Então, indiferente de qual seja a sua função, importantíssimo reconhecer quem são os seus superiores, né? E ter o respeito para lidar com eles e também com os seus inferiores, né? Porque muitas vezes você pode estar assumindo um cargo no qual você vai ter alguém que você vai ter que orientar e você vai precisar ter esse discernimento, né? Para poder lidar com as situações adversas dentro do ambiente de trabalho. Exato. Né, Diego? Então você também, Diego, deve ter tido os seus, né, os seus sonhos, né, pessoais, os seus objetivos, né? Em cima do que vocês estão falando. Qual era? São fases, né? São fases. Sim, muito importante. Na fase de jovem, era um carro. Eu queria comprar um carro. E daí consegui comprar um carro. O meu primeiro carro foi um Lotus da Volkswagen. Comprei um carro. E depois, com o passar do tempo, o pensamento foi mudando e os sonhos foram mudando, né? Aí construí família, casei, passei num concurso público e daí tive uma estabilidade a mais,
A minha esposa também passou no concurso público e daí o sonho nosso era comprar uma casa. Compramos, agora o sonho já são outros, já estou estudando justamente por quê? Porque outros sonhos, outros objetivos, então são fases. Você que está vendo esse vídeo, me chamou muita atenção nessas fases, ouvir muito o conselho do pai e da mãe em casa. Porque às vezes a juventude nessa fase, você que vai entrar no primeiro emprego, pode ser que quando o dinheiro vir na mão, saia fácil também, né? Gaste com aquilo que não é necessário. Então é muito bom ouvir o conselho do pai e da mãe em casa para saber o que vai fazer com o dinheiro. Né? Certo. Não gastar dinheiro à toa. Certo, muito importante, né, Diego? Você falou agora, né, você chegou aí sobre um pouco, você demonstrou a sua trajetória, né, até próximo dos dias de hoje, né, Exato. que foi muito importante, né, que você já tinha um objetivo que era constituir família, legal, muito bom. Eu também tinha esse objetivo, porém não pensava muito nisso nessa época ainda não. Eu queria era estudar, mas eu não tive essa... Acabei que não consegui estudar também, vim terminar meus estudos há pouco tempo atrás e aí agora ingressei na faculdade no ano de 2025, que era um sonho da minha mãe, que ela queria que eu me formasse no curso de Direito e eu estou aqui tentando, certo? Mas assim, muito interessante, Diego, muito interessante mesmo o que você falou, que os jovens eles devem escutar os conselhos e nada mais é do que focar, né? Focar. Né? A experiência fala muito nessas horas, né? Com relação a envolvimento com pessoas que vão te desviar do seu caminho. Exato. Né? Acredito que o jovem de hoje ele tem aí muitas formas de se desviar, como também muitas formas de se manter no caminho correto, né? Exato. Tem os dois lados e o foco é aquilo, foque no que você quer, busque o que você quer, né? Tenha objetivo, Exato. né? Constitua a família, que acredito que é um dom divino esse, né? Exato. Constituir uma família, quem tem e que cuide bem dela, né? Eu, graças a Deus também, segui trabalhando aí nas construções e em certo momento me estabilizei financeiramente e retornei para a faculdade, certo? Então isso, falamos agora sobre dos nossos objetivos, né, que foram esses aí. Eu queria saber se em algum momento você se sentiu frustrado ou desmotivado durante essa experiência e como vocês lidaram com isso, né? Como vocês lidaram com alguma frustração, por exemplo, no seu emprego na LAR? Como você teve alguma frustração? Como você lidou com isso? Diego, se nos seus empregos teve alguma frustração, como você lidou com isso? Rafael, eu acho que com o passar do tempo, a gente muda a questão da frustração, né? Que a gente poderia, às vezes, ter tomado alguma decisão de ter antecipado esse processo que nós estamos passando hoje. E a qualificação, né, no primeiro emprego, ou em decorrência dele, ou em paralelo a ele, é muito importante. Então, uma frustração para poder adiantar o que nós, com a idade já aí acima dos 30, né, passamos hoje, poderia uma frustração não ter começado antes, né? Se tivesse tido a clareza, né, ou gerado a circunstância para que a gente pudesse ter estudado, né, durante ali logo o ingresso do primeiro emprego, como a oportunidade hoje é muito maior para os jovens, né, que primeiro ingressa na faculdade, praticamente depois ingressa num emprego. Então essa é uma das grandes frustrações que eu tive, para que eu poderia ter iniciado antes. Certo, poderia ter iniciado os estudos, você fala. Isso. Antes. A graduação, né, ali, o ensino superior logo após o ensino médio, né, e também em paralelo com o primeiro emprego. Então, uma das suas frustrações foi isso, né? E teve algum episódio que desmotivou você dentro daquele teu trabalho nessa empresa LAR? Assim, Rafael, a motivação ela é bem particular. Então, quem entra motivado, não importa o ambiente que ele teve, vai ter motivação da mesma maneira, porque a motivação está nele, não está nas circunstâncias, no dia a dia ou nas pessoas, né? Certo. Então, quando você tem uma motivação
pessoal e própria, poucas coisas te desmotivam na vida. Certo. Isso é um conselho aí para os ouvintes aí, que, Exato. né, nosso companheiro Vanderlei aqui, Exato. que isso é muito importante, Vanderlei. A gente está motivado, a gente ter essa vontade dentro da gente de fazer as coisas dar certo, né? E muitos que também têm essa necessidade, uma necessidade real, né? Que é o meu caso, do meu trabalho, o que me motivava era a necessidade real de precisar ganhar recursos, né? Tanto para me, né, ajudar os afazeres da minha casa, como para mim mesmo. E você, Diego? Você teve alguma frustração? Como que você lidou com isso? Olha, Né? a frustração minha, olhando hoje, como eu não era maduro como hoje, eu era muito sem paciência. Certo. E essa minha falta de paciência me acabava fazendo eu ficar frustrado, porque o emprego que eu estava, eu queria crescer rápido, e essa ansiedade de querer crescer, de querer ganhar mais, me acabava fazendo ficar frustrado, porque parece que todos que vão entrar no primeiro emprego, olha assim, eu quero ser um dia um gerente, eu quero um dia ser daquela função, crescer. A gente só quer galgar dentro da empresa que nós entramos, seja qualquer ramo, né? A gente quer galgar, a gente quer crescer. Só que a gente quer tudo para hoje. Só que a gente tem que se preparar. E eu, muito jovem, né? Eu queria tudo para hoje. E uma das questões que eu quero tudo para hoje, e em vez de estudar, eu não estudei, né? E agora que eu voltei a estudar, né? Então, assim, não é tarde para quem está vendo esse vídeo que tem mais de 30 anos, nunca é tarde para voltar a estudar. E para quem é jovem, que vai entrar no seu primeiro emprego, tenha paciência. É de passinho em passinho, sendo obediente ao patrão, ou aos seus líderes, ou encarregado, né? E vai dar certo. E estuda. O negócio é estudar. Certo, Diego. Olha só, muito importante o que você falou, porque a nossa próxima pergunta ela vai falar exatamente, sabe sobre o quê? Sobre qual a importância de um bom currículo e de uma boa apresentação, né? Durante uma entrevista, né? O que contribuiu para você conquistar esse emprego, certo? E qual que é a importância de cursos, de indicações, de currículo, de experiência, dedicação, entre outros, né? Entre outros assuntos aí que nós já explanamos, né? Que até falamos já sobre bastante coisa aqui dessa próxima pergunta. Ótimo. Mas assim, qual é a importância do currículo, né? Qual é a importância de cursos, né? De cursos preparatórios, né? De uma boa indicação, né? De uma boa apresentação, certo? Então, qual é a importância de um currículo, né? De um currículo e de uma boa apresentação durante uma entrevista de emprego? E que orientações você daria aos jovens referente a como lidar no momento da entrevista e como lidar no momento de fazer o seu currículo? Olha, Rafael, quem tem algum curso, né, ou alguma qualificação, no currículo sai na frente. Né? Certo. Uma impressão também para os entrevistadores, né, hoje em dia também participo de seleções, a postura da pessoa, né, a maneira da pessoa vestir, a pessoa estar bem apresentada no serviço, a maneira de falar, né? Eu sei que os jovens falam muito em gíria, né? Então é muito legal ali durante a entrevista e se ater ao que for perguntado, né? Que às vezes a gente também não precisa se expor tanto, né? É melhor Uma resposta curta e objetiva. você ser objetivo e coeso nas suas respostas e se for ali selecionado, demonstrar isso, né? E até mais durante ali a tua estadia no serviço. Certo, certo. E sobre aí a sua forma de se vestir e de se comportar durante uma entrevista? Assim, não tem uma receita de bolo, né? A gente vai saber quem está se apresentar, a gente não pode descrever ali a roupa que o cara está se apresentando, mas isso daí gera uma boa impressão, a maneira que ele está se portando, né? Porque a empresa também
por mais que eles dizem que não, no seu dia a dia fora da empresa, você também é alguém que dá uma boa imagem da empresa. Então, tendo uma boa imagem da empresa, né, ou nessa entrevista, eu tenho certeza que é um dos requisitos ali que o observador vai estar atento nesse tipo de vestimenta também. Certo, Vanderlei. E Diego, você tem alguma para complementar sobre uma boa... Tenho sim. Sobre como você deve preparar um currículo, né, o que você deve trazer no currículo ao conhecimento da empresa e que forma você deve se apresentar a essa empresa, né? Exato. Ó, hoje, para um concurso público, por exemplo, eu sou concursado como motorista. Certo. Então, ele exige o quê? Carteira AD, exige curso de transporte passageiro, transporte escolar, curso de emergência para quem vai trabalhar com ambulância, escolar para quem vai trabalhar com ônibus escolar, de passageiro para quem vai para pegar BR, tudo exige curso. Mas talvez quem está assistindo em casa agora e é jovem, fala assim, mas eu sou um jovem, estou saindo agora, vou pegar meu primeiro emprego, não tem nenhum curso, não tem nem idade para fazer carteira dele. Não é isso que eu estou falando. Mas cuide da tua rede social, viu? Cuide do teu Instagram, cuide do teu Facebook, muito cuide do teu importante, Twitter, né, porque o RH vai dar uma olhadinha lá no teu Instagram, ver as tuas postagens. Aí eles vão olhar a postagem, o fulano entregou um currículo aqui, ou enviou um currículo pelo LinkedIn. Aí eles vão dar uma olhada no teu Instagram, nas suas postagens. Conforme a postagem da pessoa, já vai desclassificar pelo perfil. Já desclassifica por conta das postagens da pessoa. Às vezes coloca um monte de postagem que não é adequada, entendeu? Então, assim, é um conselho. É uma boa ferramenta para você utilizar, mas também é uma ferramenta que vai te desclassificar. Só que ela desclassifica muito, porque o RH ele vai direto no Facebook, no Instagram, no Twitter, dos jovens que estão ali levando o currículo para aquela empresa. Eles dão uma olhada e conforme a postagem da pessoa, o que ele escreve, ou o que ele está fazendo, o que ele está compartilhando naquela... A empresa desclassifica na hora, por quê? Porque pode ser que pegue mal para a empresa. Isso... E ela deve fechar contrato, ou fechar vendas. Então, assim, a empresa fica de olho muito nisso. Certo, Diego. Isso aí é até o que a gente vinha falando logo no começo, né? Com relação à tecnologia. Exato. Antigamente, você numa empresa, igual você, eu e acredito que o Vanderlei também, passamos por entrevistas de emprego, na qual o empregador ele não tinha conhecimento da nossa vida anterior. Não. Por quê? Porque não existiam as redes sociais, né? Lá no ano de 96, né? Como foi meu primeiro emprego ali no ano de 2000, já não existia, ou talvez até existia, mas a gente por condições meramente sem condições não conseguia ter acesso a essas redes, né? Então talvez esse conhecimento não chegaria tão no empregador. Hoje não. Hoje a tecnologia já está na nossa mão. Como o aparelho celular, né, que você consegue acessar as redes sociais, tanto da empresa na qual você almeja trabalhar, quanto do funcionário que a empresa almeja contratar. Né? É uma ótima ferramenta, tanto para contratar, como para descartar uma possível contratação. Né? Então aí, Diego, ótima opinião aí para os ouvintes, né? Os jovens aí que não... que não conseguiram ainda, que estão indo, ou até mesmo que estão terminando seus estudos, vão começar agora a trabalhar. Certo. Né? Para as pessoas aí que já também, para talvez a pessoa de idade aí, entre 20 e 25 anos, que está naquele auge, né, da festa, de sair. Crescer no país, às vezes, né? Assim, então, para essa pessoa que ela está trabalhando, mas que ela não está cuidando da sua vida social. Talvez isso vá influenciar de forma negativa com relação aos seus trabalhos ou aos seus posteriores trabalhos, né? Seus outros empregos, certo? Muito bom. E aqui, eu queria deixar aqui mais uma outra pergunta aqui, já perto de finalizar o nosso podcast aqui, né? O nosso bate-papo aqui que surgiu aqui da nossa matéria de Sociologia Jurídica, né? E estamos aqui nesse local aqui em parceria com a Faculdade Uniguaçu, né? Para poder desenvolver esse trabalho aqui
né, no qual a gente pretende entregar para a nossa professora Manuela, né? Então, a 10ª pergunta aqui, hoje, ela vai buscar um conselho, apesar de vários conselhos já que nós já acredito que passamos aqui, né? Que talvez aí a gente consiga ter colocado, se a gente conseguir colocar um pouquinho aí de consciência com relação ao currículo, forma do currículo, com relação às formas de agir, né, com relação às dificuldades que nós passamos lá no primeiro emprego, de como nós lidamos com isso, né, e que isso seja de grande avalia para vocês também conseguirem lidar com essas situações, né, os ouvintes aí lidarem com elas quando eles se passarem com umas saias justas como as do dia a dia aí, todo dia que vem aparecendo. Então, assim, Diego, a pergunta é a seguinte: você considera que alcançou seus objetivos profissionais? E qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os jovens que estão buscando o primeiro emprego? Vamos lá. Objetivos, eu estou ainda querendo mais. Olha aí, ó. Querendo mais. Estou aqui no 3º período de Direito. Por um lado, eu sou feliz no que eu faço como motorista, concursado da Prefeitura aqui de São Miguel do Iguaçu, desde 2013, na Prefeitura, como motorista, porém sempre querendo mais, né? Sempre querendo mais, para dar um futuro melhor para a minha família. E o conselho para os jovens é: estude, busque o conhecimento, mas sempre sendo obediente aos pais, para que você vá bem na sua vida. Certo, Diego. E você considera que já alcançou seus objetivos profissionais? E qual é o conselho, a mensagem que você, Vanderlei, deixa para os jovens aí que estão buscando o primeiro emprego? Rafael, eu acredito que parte dos objetivos foram alcançados, né? Lá atrás falando que era conquistar a moto, foi conquistado. O objetivo, Rafael, de conquistar, de formar família, né? Também foi alcançado. A primeira etapa do objetivo profissional, ele foi alcançado, e deixando bem claro, Rafael, que as metas, os objetivos, eles vão se ajustando conforme o tempo, né? Então, se olhar para trás da onde a gente veio, aonde a gente chegou, então grande parte dos objetivos foram alcançados. Só que ao alcançar esses objetivos, eles surgiram outros, né? Que começa tudo novamente ali, né? Com mais conhecimento, com mais clareza, né? Ali nas decisões a ser tomadas, e esses objetivos vão sendo alcançados dia após dia. No meu caso, né? Entrei na produção, eu consegui, dentro da mesma empresa, ali do primeiro emprego, consegui a formação acadêmica, né? E sair desse primeiro emprego para trabalhar como PJ num segundo emprego, onde que era uma empresa menor, só que ela me deu ela me proporcionou a chegar no gerencial dessa empresa, né? E depois de chegar no gerencial dessa empresa, houve a necessidade, a gente vai ajustando as metas, aonde eu saí para mim montar a minha própria empresa. E montando a própria empresa, né, que a gente traçou um objetivo, aí veio a necessidade de fazer o curso de Direito. Então as metas vão se adequando, né, conforme o tempo. E os jovens dessa maneira, às vezes o primeiro emprego que eles arrumam não é aqueles exatamente que eles gostariam de atuar, né, mas tem que dedicar aquele emprego, porque é aquele emprego que às vezes vira uma vitrine para que os donos dessa empresa ou a diretoria dessa empresa te veja um dia como um prestador de serviço ali, né, qualificado, ou alguém que vai prestar uma consultoria. E no nosso caso, que estamos preparando aí, às vezes, para prestar uma consultoria jurídica. Então, os nossos objetivos, os meus, foram alcançados e foram traçados novos objetivos, né, que ainda estão abertos para ser alcançados. Certo, Vanderlei, muito legal. Eu também alcancei meus objetivos, graças a Deus, assim, com construir família, né? Sou pai de 3 filhos, hoje tenho uma empresa no ramo alimentício, né? Eu por muito tempo trabalhei na construção mesmo, na qual eu consegui levantar, edificar, graças à ajuda do bom Deus,
construí alguns imóveis, né, que eu vivo desses imóveis, e numa necessidade, ou como você mesmo pôs para nós, Diego não, Vanderlei, que os nossos objetivos, nossos objetivos profissionais, a gente conclui um e a gente quer mais. E eu também sou um cara que quero mais sempre, né? E como eu falei para vocês, consegui financeiramente me estabilizar, né? E a partir disso aí, eu vim aqui realizar mais um sonho que não era só meu, mas também da minha mãe, que é ingressar na faculdade de Direito, e aqui estamos nós três, né, falando disso agora, né, muito legal. Acredito que é muito bom aqui bater esse papo com vocês e levar esse conhecimento, que, né, um pouco da nossa experiência de vida para os jovens que estão aí, ou até mesmo, né, para as pessoas aí com mais de 30 anos, 40 anos, que ainda há tempo, né, de buscar o conhecimento, de se formar numa faculdade e dar uma vida melhor para a sua própria família, ou mesmo alcançar alguns objetivos que ainda não alcançou. Certo, Diego? Certo. Né? É isso, né? Então, aqui, né, eu quero dizer que a conquista do primeiro emprego, ela representa um passo importante na vida de muitos jovens. E além de proporcionar independência financeira, essa experiência contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional, né? Agradecemos aqui aos entrevistados, né, pelas contribuições, né, e esperamos que as experiências que nós passamos aqui, elas possam inspirar outros jovens a persistirem em seus objetivos, né, a persistirem e a continuarem em suas buscas, e não se cansem, que eles vão conseguir. Então, aqui vou encerrando já esse quadro, né, do podcast Mesa Central, né, da Faculdade Uniguaçu, né, aliás, esse podcast Mesa Central proporcionado pela matéria de Sociologia Jurídica, na qual, em parceria com a Faculdade Uniguaçu, nós estamos aqui desenvolvendo. Tenham uma boa noite a todos, né? Diego, se despeça aí, por favor, dos ouvintes. Depois passa a palavra para o Vanderlei e encerramos por aqui o nosso podcast. Foi muito bom esse podcast dessa noite, e que venham os próximos. Uma boa noite. Certo. Rafael, agradeço pela oportunidade, né, o curso de Direito está nos proporcionando essa conversa, né, até para a gente se conhecer melhor e passar um pouco da nossa experiência, né, e que quem busca Deus cedo, né, tem Ele o dia todo. Então esse é o nosso objetivo, a gente busca os nossos objetivos todo dia, desde de manhã cedo, né, para que a gente possa alcançar eles ali. E passando, né, esses objetivos pelo primeiro emprego. Certo, Vanderlei. Certo, Diego. Meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, estamos encerrando por aqui a nossa transmissão. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo resto de semana. Rapaz, Tá gravando, Diego? 53 minutos. Tô falando pra tu. Minha perna paralisou já.